Bom dia pessoal, mais um indicador para o canal. Este eu dei o nome de amplitude percentual porque ele se baseia na porcentagem do preço entre a máxima e mínima do valor semanal e do valor diário. A linha verde sinaliza o cálculo entre máxima e mínima do preço dentro de cada intraday. E a amarela se baseia entre a máxima e mínima do preço dentro do semanal. Vocês podem ver que dia 4, primeiro dia da semana, ambas as linhas fazem o mesmo desenho porque é o primeiro dia da semana. A partir do segundo dia, a linha do intraday vai começar a se deslocar do semanal, registrando o ruído do preço. Essa foi a ideia inicial, mostrar a movimentação principalmente do semanal e o diário, quando estiver no mesmo movimento, seja de venda ou seja de compra do semanal, irá colorir aqui em cima, né, o movimento a favor tanto do intraday quanto do semanal. Esse indicador aqui em cima eu fiz com base nesse indicador de baixo, coloquei o nome de AP Hack gráfico, já para sinalizar, para não errarem, gráfico, amplitude percentual para gráfico. Mas enfim, vou voltar aqui embaixo que tem mais coisa para falar. Depois eu explico aqui em cima. Pelo que eu vi nos estudos, o primeiro dia não é um dia muito assertivo. Vocês aqui até tá bonitinho, mas vocês vão ver em dias anteriores e é fácil de achar aqui embaixo porque vocês vão ver que o primeiro dia da semana vai ser o dia que vai aparecer somente a linha amarela que está cobrindo a linha verde. O primeiro dia da semana é um dia que vai fazer muito zigue-zague, muita entrada de compra e venda. Então é um dia que vai ser menos assertivo. Voltar na semana anterior. Aqui a mesma coisa, primeiro dia, muitas entradas falsas, apesar de movimento até razoável aqui até o final do dia. Do segundo dia em diante, vai ter sinalização no intraday de pullbacks do semanal. Então vou já começar por aqui. Primeiro dia, briga no começo do dia, compra, venda e acabou em compra na máxima aqui do dia praticamente, né? Está sinalizado aqui, bem próximo da máxima do dia. Segundo dia, o semanal está na região de compra, acima de 50%. O diário já começou rompendo mínimas do dia. Isso para mim fica muito claro como uma região de retração do preço no semanal. É óbvio que nem sempre essa leitura vai dar certo, mas tem bastante assertividade. E a linha do intraday retornando para a região do semanal, sinalização de compra. Retorno do intraday para a região de venda, retornando para a região de compra, sinal de compra. Então, pullback, pullback, compra. Aqui mesma coisa, no final do dia, o intraday veio bater abaixo de 50%, no dia seguinte, sinalização de compra. O intraday veio bater abaixo da região de 50%, rompeu para cima, região de compra. E assim por diante. Vocês podem ver que são bons movimentos após a linha do intraday vir tocar a região de 50% e retornar lá para as máximas do dia.
Aqui nem chegou a sinalizar, né? Porque não rompeu 50%, mas aqui rompeu 50%, formou um range. No dia seguinte, compra. Aqui rompeu 50%, quase veio aqui na mínima do dia, retornando acima de 50%, sinalização de compra. Vocês podem ver que é bem assertivo, é muito bom para quem faz position no semanal. Eu tenho aqui o início do semanal, que fez uma retração forte no primeiro dia. Do segundo dia em diante foi só região de compra até o início da semana seguinte, que também deu o mesmo sinal, uma retraçãozinha. Não sei se foi compra ou venda. Foi venda. No primeiro dia, aquela briga que eu falei que não fica legal. Do segundo dia em diante, temos o intraday recuando para a compra, sinalizou venda, recuou para a compra, sinalizou venda, o semanal vendido, entrada muito boa aqui na venda. A mesma coisa, retrações no intraday com sinal de venda, não daria tanto lucro, mas o semanal está numa região de venda. No final da semana, saída da venda, pessoal comprando tudo aqui. Então, o que eu vi de melhor nesta regra de coloração foi a sinalização do intraday para pullbacks, tanto na venda quanto na compra. Casos que estão errados, o intraday muito forte, rompendo máximas e puxando o semanal para a região de compra também. Isso aqui eu coloquei sinalizando compra. Ambas as linhas acima de 50 compra, ambas as linhas abaixo de 50 venda. Agora a parte de cima. Quem não gosta de usar o indicador em uma janela à parte, eu coloquei essas linhas acima para facilitar essa leitura. Então, as linhas tracejadas são sinalização do intraday rompendo a linha de 50 para cima ou rompendo a linha de 50 para baixo da região de 50%. Então rompeu para baixo de 50%, vermelha, candle vermelho. Rompeu acima de 50%, verde. No caso aqui não fica verde porque eu preciso da confirmação do semanal. Então, se o semanal e o diário estão falando a mesma linguagem, a linha do semanal irá ficar verde mais grossa e aí sim eu tenho a sinalização de compra. O que reforça essa linha aqui? Eu tenho a linha do semanal acima, que quando o intraday e o semanal estiverem abaixo de 50, a linha do semanal irá ficar mais grossa. Quando não estiverem a favor, né? O intraday está acima, o semanal está abaixo, a linha do semanal irá ficar fina. Mudou a opinião, mais grossa, retornou mais fina. Os pullbacks aqui da linha. Vou colocar no começo da semana aqui. Aqui nós estamos no começo da semana. Sinal de venda de ambos, né? Tanto semanal quanto intraday, porque a linha amarela e a verde vão estar, né, registrando a mesma amplitude no primeiro dia da semana. Então, na maioria das vezes, a linha vai ficar grossa. Vocês não vão ver a linha pontilhada.
A partir do segundo dia, o semanal continuou abaixo, então ele não deixou de plotar essa linha que começou aqui às 9h45 mais ou menos, e o diário começou a registrar também seus movimentos separados do semanal. Então, sinal de venda, a linha semanal está vendida, então sinalizou que aqui é uma região boa para venda, ficou mais espessa, entrada. O diário sinalizou compra aqui, mas o semanal está abaixo, fica branco. Sinalizou venda, o semanal abaixo, registrou venda. O diário registrou compra, mas o semanal ainda está registrando venda aqui, fica branco. A partir do momento que o semanal apoiou a ideia do intraday, o candle fica verde, sinal de compra. É basicamente isso, a regra de coloração. Aqui, o que não pesa a favor é que vocês não podem ver, apesar de estar registrado, mas não fica tão visual, essas regiões de retração no intraday para depois dar um sinal a favor do semanal. Então eu acho que o indicador aqui embaixo é bem mais visual, essa ideia de estar trabalhando a favor do movimento semanal e de olho em pullbacks ou possíveis pullbacks dentro do intraday para entrar com maior força dentro do semanal. É só isso que eu não vejo de positivo nessa regra aqui. E além de ficar bem poluído, vocês veem que candles grandes e um movimento muito forte. Aqui vai mostrar um pinguinho só, se aqui for um candle muito grande. Um movimento muito forte no preço, vocês não vão ter noção por esta marcação do semanal aqui. E aqui vocês têm a leitura exata, a porcentagem exata entre a máxima e a mínima do semanal e do intraday registrada aqui na lateral. Eu vou deixar rodar um pouquinho, não preciso explicar mais nada. Esse indicador eu vou disponibilizar aberto para uso de todos, não o algoritmo. O algoritmo que traça as linhas eu criei com base em outro, e esse algoritmo eu não abro para ninguém. Então todos os indicadores meus que eu insiro a linha como sinal, esses eu não abro a plotagem. O indicador está aberto para público, para uso de todos, sem data de expiração. Não tem data de expiração os indicadores abertos. E utilizem com cuidado, principalmente as pessoas que estão começando agora no mercado, que não têm noção de movimento, que estão começando a estudar, né, gráfico. Não é simplesmente ficou verde compra, ficou vermelho venda. Como o pessoal está utilizando bastante, né, os vendedores de cursos gratuitos. É estranho, né? Vendedor de curso gratuito. Tem que ter contexto para a entrada. Isso é a pior coisa que eu poderia ouvir. É a maneira de falar assim: se você errou, é porque você não viu o contexto. Isso não existe. Contexto. Não, não do jeito que eles falam, né? Tem que ver contexto. Você tem que aprender como movimenta o mercado. Você vai fazer entradas de risco ou entradas um pouco menos arriscadas, mas se você vai ganhar ou não, vai depender do mercado. Não existe isso. Ah, se você errou o contexto. Não, não existe isso. Todos erram, todos acertam. Alguns sabem onde entrar com uma chance maior de ganho, outros sabem nada. São os reis do contexto. Beleza, pessoal? Eu vou deixar rodando aí o gráfico um pouquinho mais para vocês terem noção do funcionamento e vou encerrar daqui a pouco.
Eu esqueci de falar. No gráfico de Renko, entre gráficos temporais, vocês não verão nenhuma diferença na sinalização destas linhas no gráfico de cima e no gráfico de baixo. No gráfico de Renko, por conta dos gaps que contam com boxes, esse cálculo será diferenciado e vocês verão porcentagens diferentes aqui na lateral. Gráfico temporal será sempre a mesma região, porque é entre máxima e mínima do dia ou do semanal, então não tem como mudar isso aqui. Gráfico de Renko, infelizmente, não é a mesma coisa. Eu vou pausar para mostrar. Um minuto, 5 minutos, 15 minutos, tudo dentro da mesma região. Renko, totalmente diferente. Então, o cálculo do Renko inclui o gap no dia. Ele influencia no cálculo do indicador, portanto, um resultado diferente do gráfico temporal. Só isso. Gráficos atemporais, porcentagem diferente do gráfico temporal. Vou colocar para rodar de novo. Olha aí, pullback. Aqui também está analisando um pullback e já voltou para compra. Uma coisa que é, é facilmente observável aqui no gráfico temporal é que logo após fazer o pullback, o preço volta para cima com candles de força, né? Aqui fiz um pullback também com força,
Só que a reversão também com candle de força. Não sei se acontece isso sempre, eu não tive tempo de rodar, estou rodando agora o gráfico para observar, mas isso é algo também que chamou atenção agora. Algo que veio à minha mente agora também pode ser utilizado, mas eu acho que não fica tão bom. Talvez no Renko fique bom. Criar a regra de coloração com a linha verde acima do semanal e abaixo, dentro da região de 50% de compra ou venda. Aqui vocês veem a diferença do Renko para o gráfico temporal, né? O temporal sinalizou um pullback, o Renko não sinalizou. Mais um candle de força, primeiro, segundo, logo após fazer pullback na região dos 50%. Isso aqui talvez aconteça por coincidir, vou até colocar para ver, com o VWAP. Vamos ver. Exatamente. Como a VWAP trabalha na média do preço, a região de 50% intraday talvez coincida na maior parte das vezes ou no início do dia com a VWAP. Aqui foi obedecida. A linha do semanal. Nós tivemos 3 sinais de pullback bem assertivos, né? Já daria para encerrar o dia. Vou encerrar o vídeo por aqui. O link para download dos 2 indicadores eu vou deixar na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.